A paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Olha nós aqui outra vez para batermos aquele papo de crente. E o papo de crente iniciou aí, por esses dias, uma série com o tema A Bíblia Diz. E com esta série nós vamos trabalhar com algumas coisas que nós ouvimos durante a caminhada e que ao longo do tempo a gente vai entender que nem tudo era como nós ouvíamos, mas sim, tem que ser como a Bíblia diz. E este é o tema da nossa série. A Bíblia diz. O primeiro vídeo que o Papo de Crente fez foi sobre falando Estevão. Então, por favor, quem não assistiu, vá lá, veja o vídeo, ficou muito bom. Sobre a vida e o personagem de Estevão, a sua morte. A Bíblia diz que Estevão, no momento do apedrejamento, ele viu os céus abertos. Nós já trabalhamos. E hoje, dando continuidade, o Papo de Crente vai trabalhar sobre um personagem. Moisés. Isso mesmo. Moisés, o homem mais manso da Bíblia. Um homem pacífico, longânimo. E digo uma coisa, eu tenho certeza que você do outro lado já ouviu muito falar, hein? Que Moisés foi lançado pela sua mãe no rio Nilo. A correnteza descendo e a arca subindo. Mas a Bíblia diz que Moisés foi lançado no rio Nilo? Mas antes de nós entrarmos nesse tema, o Papo de Crente te pede, se inscreva nesse canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, deixa sempre aquele like, espalhe esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, tua família, teus colegas, os irmãos da tua igreja, enfim, ajude este trabalho. Vamos lá para o texto? Durante muito tempo, eu ouvi, vi e entendi desta forma. E quando eu li esta passagem, eu voltei ao ano de 2012, quando eu estava em um maravilhoso congresso de missões. Grandes pregadores, homens de Deus, homens sérios. E o pregador que eu ouvi, ele falou sobre o personagem Moisés. E claro que ele contou, do início, trouxe a narrativa da história de Moisés desde o início do seu nascimento. E naquela mensagem, ele contou, narrou, ensinou, fez uma ensinação até linda no púlpito. Os irmãos choraram, eu chorei, ficamos maravilhados, felizes, alegres com aquela ensinação ainda. E ele falando naquela ensinação, contando da forma que Moisés, como nasceu, como foi milagroso o seu livramento, tirado das águas. Assim como eu já ouvi, você com certeza ouviu falar. Moisés, por 3 meses escondido em casa, após seu nascimento, a sua mãe não podia mais escondê-lo, por causa do decreto de Faraó, que toda criança que nascesse macho, no caso homem, sexo masculino, deveria ser morto ou, no caso, jogado no rio Nilo, para que ali morresse. Então a mãe de Moisés não poderia mais escondê-lo, porque estava crescendo. Então a mãe de Moisés fez uma arca, pôs o menino no meio, na arca, dentro da arca, e lançou o menino no rio Nilo. E naquela ensinação, não somente como ele, como muitos pregadores, como muitas pessoas já ouvi falar, fez até aquela coisa, alegrou a igreja, tudo. Imagina só, Moisés numa arca, o rio Nilo, no caso, no Egito, a parte alta em cima, Gósen na parte embaixo, onde os hebreus ficavam, em Gósen embaixo, a parte alta do Egito, alguns chamam de capital do Egito. Então o rio Nilo ia descendo, só que no momento que a mãe de Moisés jogar o menino na arca, e joga a arca no rio, o menino ele foi parar no Egito. Então, se o menino foi parar no Egito, o menino não desceu para baixo de Gósen. Ele subiu de Gósen para o Egito. E
E naquela encenação, né? Ele contando, imagina um rio cheio de crocodilos. Deus deu livramento, Deus foi contra a lógica, Deus foi contra a natureza, não é? Deus foi contra até a lei da gravidade, porque a arca era para continuar descendo. Enquanto o rio descia, Deus ia contra a lógica, fazendo um milagre, e o menino iria subindo. A Bíblia diz isto? A Bíblia não fala assim. Vamos para o texto bíblico? Esta passagem se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, e no versículo 1 a seguir, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era muito formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Olha aqui no versículo 3, já diz que a mãe do menino colocou o menino na arca e pôs o menino nos juncos, ou seja, nas folhagens, nas pastagens do rio, e pôs à borda do rio, ou seja, na beira do rio, e nada no rio para o menino subir, porque era contra, né, a lógica, contra a natureza. No versículo 5, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Mais uma vez, a Bíblia deixa claro de que em nenhum momento a arca foi posta no rio e a arca subiu para o Egito. Muito pelo contrário. A Bíblia narra que a mãe de Moisés deixou o menino junto, no meio das folhagens, no meio das pastagens e na beira do rio. Na beira do rio, a arca continuou. E no versículo 4, que também é uma chave muito poderosa para a compreensão do texto, diz que a menina, ou a irmã de Moisés, ela postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Em nenhum momento a Bíblia diz que a irmã do menino ia andando ou subindo para ver o que iria acontecer. Nem subia a irmã, nem descia. Mas ela postou-se de longe, ou seja, ficou parada, de longe, observando o que iria acontecer. E naquele contexto, no versículo 5, a Bíblia diz de que a filha de Faraó desceu para lavar-se. Olha, desceu. Só desce quem está em cima. Como ela morava no Egito, parte superior, parte de cima, a filha de Faraó desceu com as suas empregadas, desceu próximo ali à região de Gósen, e lá encontrou o menino que estava no mesmo lugar que a sua mãe teria lhe colocado, no meio das pastagens, no meio das folhagens, no meio dos juncos, na beira do rio. O bebê ficou, e em nenhum momento a Bíblia diz de que a mãe de Moisés lançou o menino no rio e a correnteza que descia, a mão de Deus ia empurrando a arca e levando para cima do Egito. Tudo isto é belo, tudo isto é bonito, e isto não é impossível para Deus, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a pés enxutos é o mesmo que poderia fazer a arca subir enquanto o rio descia. Mas Deus não quis fazer isso naquele momento. Muito pelo contrário, o milagre que Deus fez foi fazer que a filha de Faraó descesse do Egito para a região de Gósen para se banhar-se na beira do rio e lá encontrar o bebê. Então esta é a mensagem de hoje que nós queremos deixar para vocês. A Bíblia não diz que Moisés foi lançado no rio e ele ia contra a correnteza. Tudo isto é belo, é bonito. O nosso Deus é o Deus de milagre. Mas neste contexto,
Deus não quis fazer nada disto. Tão somente a arca ficou no mesmo lugar. É claro, nós temos a ciência de que muitos aí já compreendia e sabia desta forma. Mas também sabemos que muitos sempre acreditou de que a arca subiu. O Papo de Crente espera que tenha cooperado para o nosso crescimento espiritual. Que Deus e Cristo vos abençoe. A Bíblia diz, nesse texto, ela não diz que Moisés subiu. Moisés ficou no mesmo lugar que a sua mãe o pôs. Deus abençoe Cristo Jesus.